É isso mesmo que você entendeu. A Ucrânia vai entrar para a OTAN e não há nada que possa ser feito para mudar essa realidade. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, que declarou na recente coletiva de imprensa realizada em Paris. A declaração coincide com o recente decreto de mobilização de Vladimir Putin, em que foi determinado o recrutamento de 150 mil homens para compor o exército russo, além da criação de 14 novas divisões e 16 novas brigadas, de modo a reforçar o contingente militar das Forças Armadas Russas. Além disso, o próprio Volodymyr Zelensky, na manhã da última terça-feira, dia 2, informou que a Rússia está se preparando para mobilizar 300 mil soldados até o dia 1º de junho, possivelmente para realizar uma ofensiva em regiões ainda não ocupadas do leste da Ucrânia. Mas qual será o número de ucranianos que passarão a compor o novo contingente formado por Zelensky para fazer frente aos 300 mil russos nessa possível ofensiva? E como Vladimir Putin reagiu à declaração dos Estados Unidos sobre a entrada da Ucrânia na OTAN? Quais serão os próximos passos de Putin a respeito disso? E como e quando se dará a entrada da Ucrânia na OTAN? Permaneça neste vídeo e compreenda tudo isso e muito mais agora mesmo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Conflitos e Guerras. Bom, não é de hoje que os países ocidentais vêm arquitetando uma forma de incluir a Ucrânia na aliança da OTAN, seja de forma direta ou indireta. Desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022, os países membros da OTAN se mobilizaram para fornecer suporte militar aos ucranianos, enviando todo tipo de material, desde blindados, artilharia, munições, sistemas de defesa antiaérea, mísseis de cruzeiro e agora até caças. E não para por aí. Recentemente, o secretário-geral da OTAN propôs estabelecer um fundo de contribuições aliadas no valor de 100 bilhões de dólares ao longo de 5 anos para a Ucrânia, como parte de um pacote que os líderes da aliança deverão assinar quando se reunirem em Washington em junho deste ano. Não bastasse isso, a União Europeia congelou bilhões em ativos russos e repassará a quantia à Ucrânia, de modo a contribuir para as despesas e prejuízos provenientes dos constantes ataques russos ao território ucraniano nesses mais de 2 anos de conflito. Até a Grécia, há poucos dias, anunciou que planeja enviar para a Ucrânia um grande lote de munições no valor de aproximadamente 150 milhões de dólares. Paralelo a tudo isso, o Ministério da Defesa da Federação Russa informou que mais de 100 mil pessoas se juntaram ao serviço militar desde o início deste ano e estão sendo treinadas para serem enviadas à Ucrânia. O Ministério da Defesa declarou ainda que a soberania dos países bálticos, que compunham a União Soviética, é no mínimo contestável e que essas nações devem se submeter à legislação russa. A fala se deu num contexto em que Moscou inseriu na lista de criminosos procurados pela Federação Russa a primeira-ministra da Estônia e mais algumas autoridades do país, além de autoridades da Letônia e Lituânia, mesmo não existindo provas de que essas pessoas tenham cometido qualquer crime em território russo. A perseguição se deu porque a primeira-ministra letoniana Kaja Kallas aprovou a retirada de monumentos da Segunda Guerra Mundial no território estoniano. Segundo a chefe de Estado, os tais monumentos eram vistos em seu país como uma memória indesejada do período de ocupação soviética, que foi uma época muito sofrida para os estonianos. O Kremlin disse que a retirada dos monumentos é um desrespeito à memória dos soviéticos que lutaram na Segunda Guerra, com Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, dizendo que a Estônia realizou atos hostis contra os russos e sua memória. Em razão dessas desavenças, os países bálticos temem que em algum momento a Rússia tente uma investida contra sua soberania, tal qual vem realizando na Ucrânia. Todavia, considerando que esses países são membros da OTAN, é pouco provável que Putin queira iniciar uma guerra contra a aliança por conta dos países bálticos, sendo mais lógico do ponto de vista estratégico russo manter seus esforços concentrados na Ucrânia para concretizar seus objetivos antes que o país venha firmar uma aliança mais efetiva com as nações ocidentais. E não são apenas os países bálticos que se desentenderam com a Rússia, já que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, elevou o tom contra a Armênia na medida em que disse, em entrevistas, abre aspas, a Armênia está reescrevendo a história dos últimos 3 anos e meio e, com base nisso, está demolindo as relações com a Rússia, fecha aspas. A fala se deu porque recentemente o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan acusou a Rússia de ter abandonado seu país na guerra travada contra o Azerbaijão em 2020 e durante a nova ofensiva azeri em 2023, descumprindo à época suas obrigações enquanto aliados da CSTO. Por conta disso, a Armênia vem cada vez mais se afastando da Rússia e se aproximando do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos e da França. Desta forma, o temor de que a Armênia venha a ser, em algum momento, uma potencial ameaça à Rússia pela sua proximidade com o Ocidente pode fazer com que Putin tenha planos futuros para lidar com a Armênia, no mesmo modo que vem fazendo na Ucrânia.
Sobre a resposta de Zelensky quanto à mobilização de tropas para barrar uma eventual ofensiva russa de 300 mil soldados, o presidente ucraniano se limitou a dizer que não precisa mobilizar 500 mil pessoas e que não está pronto para citar um número de pessoas necessárias no momento. Isso pode indicar que talvez Zelensky não queira comprometer o sigilo de suas operações, nem tampouco criar alarde na população, já que o país vem passando algumas dificuldades no que diz respeito a recrutamentos em algumas regiões da Ucrânia, pois não são todos os cidadãos que estão aceitando numa boa convocação, tendo que por vezes os militares ucranianos usar da força para fazer valer a lei marcial no país, que determina o alistamento obrigatório de pessoas do sexo masculino em idade militar. A lei marcial decretada na Ucrânia desde o início da invasão russa de 2022 nada mais é do que um conjunto de normas que estabelece medidas drásticas a serem cumpridas pela administração militar de um país que esteja passando por uma crise, de modo a suspender determinados direitos civis face à urgência da medida. Na conjuntura da Ucrânia, em razão da gravíssima situação excepcional de guerra, a população fica sujeita a uma série de regras mais rígidas, se vendo restritas a certos direitos, como o direito de ir e vir, por exemplo. No caso dos civis do sexo masculino, os que estão em idade militar não podem sair do país até segunda ordem, medida esta que visa assegurar a manutenção da mobilização de reservistas e sua reposição gradual, conforme a necessidade. E caso você não saiba, Vladimir Putin também decretou lei marcial, só que nos territórios ucranianos anexados, de modo a proporcionar mais poderes aos chefes regionais das ditas repúblicas, possibilitando a criação de uma defesa territorial nas regiões anexadas, impondo o que ele chamou de um nível médio de resposta nas regiões fronteiriças dos territórios anexados. Se você acompanha o canal há algum tempo, provavelmente você se lembrará do nosso vídeo sobre a espionagem russa que descobriu um plano da França para o envio de 2.000 soldados à Ucrânia. Ocorre que agora essa situação piorou, isso porque agora a Rússia, por meio de sua agência de notícias, revelou que já neste mês de abril é aguardado um batalhão tático francês de 1.500 homens a serem enviados à Ucrânia, conforme você pode ver no vídeo a seguir. Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий. Já deu para ver, portanto, que muito provavelmente a França estará sim neste conflito, embora de forma mais comedida no início, talvez testando os limites de Putin para depois emplacar ações mais efetivas. Se isso não tiver uma dura resposta por parte da Rússia, fatalmente outros países se sentirão à vontade para fazer o mesmo e quem sabe vejamos diversas nações europeias destacando seus militares em solo ucraniano e entrando em combate direto com as forças russas. Já no que diz respeito à possibilidade de a Ucrânia entrar para a OTAN, como eu disse no início deste vídeo, isso veio do próprio Estados Unidos, que através de seu secretário de Estado disse o seguinte, abre aspas, a Ucrânia se juntará à OTAN, mas é necessário um roteiro para chegar a esse ponto. Acredito que a cúpula da OTAN, pelo 75º aniversário, será realmente focada e bastante concreta sobre como podemos estabelecer esse roteiro. Fecha aspas. A partir dessa fala já deu para notar que a OTAN está sim empenhada em de alguma forma incorporar a Ucrânia à aliança, mesmo contrariando seu próprio regimento que impede a adesão de novos membros que estejam em guerra. E ao contrário do que previam muitos especialistas, não me parece que o Ocidente está cada vez mais se distanciando da Ucrânia e sim o contrário, pois a impressão que fica é de que alguns países estão sim empenhados em ajudar os ucranianos, como foi nesse recente caso dos americanos, como está sendo também no caso da França, que, ao que tudo indica, destacará um contingente militar no país, e como pode se tornar também no caso da Polônia, que já declarou em outras oportunidades ser favorável a uma intervenção da OTAN com tropas na Ucrânia. De todo modo, penso que é muito cedo para fazer qualquer previsão, mas se fosse para apostar no cenário futuro, pelo rumo que as coisas estão tomando, vejo que o emprego de tropas da OTAN na Ucrânia em algum momento se tornará inevitável, pois a mentalidade desse país se encontra harmoniosa no sentido de que é necessário e urgente conter a expansão russa na Europa. Mas me conte aí nos comentários, você acha que a OTAN em algum momento enviará tropas à Ucrânia? E caso isso aconteça, você acredita numa resposta nuclear por parte da Rússia? E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossas notificações. Pela sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima.